Amós, capítulo 6. Israel se entregou à corrupção. Ai, ai dos que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. Ora, vós, homens notáveis da primeira, entre todas as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Passai a Calné e vide, ide dali a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores que esses reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre seus belos sofás e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi, e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais, que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Por essa razão, estareis entre os primeiros a serem presos e expatriados. Então cessarão os banquetes dos que vivem folgadamente. Eis que Yahvé, Deus, jurou por si mesmo. Assim declara Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que nele há. Se 10 homens forem deixados numa casa, eles não escaparão da morte, e se um parente que tiver que queimar os corpos vier tirá-los da casa e indagar alguém que ainda estiver se refugiando ali, há porventura mais alguém convosco? E a resposta é que se ouvir for não, então ele lhe replicará: cala-te, porquanto não devemos sequer mencionar o nome de Yahvé, porquanto Yahvé ordenou expressamente, e ele mesmo despedaçará a casa grande, reduzirá a pó a casa pequena. Porventura galopam os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém lavrar ali com uma junta de bois? Mas vós transformaste o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura, vós que vos alegrais pela conquista de Lodebar, nulidade, e ainda exclamais: porventura não tomamos Carnaim, chifres de poder, mediante a nossa própria força? Ó casa de Israel, diz Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, levantarei contra vós uma nação pagã, e ela vos oprimirá desde Lebo Amate, no norte do Líbano, até o riacho de Arabá que corre para o Mar Morto. Amós, capítulo 7. As 3 visões proféticas de Amós. Yahvé, o Senhor, me deu a seguinte visão. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotavam a segunda safra e a relva da primavera. Então, logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: ó Yahvé Adonai, soberano, rogo-te, perdoa. Se a calamidade continuar como Jacó, quem poderá sobreviver? Considerai o quanto ele é frágil. E Yahvé demonstrou Nachã, ou seja, arrependimento e compaixão, e afirmou: eis que isso não ocorrerá. Então o Senhor Adonai revelou-me também que para o julgamento estava convocando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente: ó Adonai, soberano Senhor, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais. E Yahvé sentiu Nachã, ou seja, compaixão e arrependimento, e garantiu: eis que isso também não acontecerá. Em seguida o Senhor me fez ver mais isso. O Eterno, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído sobre o rigor de medidas exatas. E Yahvé me indagou: Amós, que vês? Ao que respondi: um prumo. E Adonai me explicou: observa que colocarei o prumo entre as pessoas que constituem o meu povo, Israel, e nunca mais vou poupá-lo. Mas os altares idólatras de Isaque serão destroçados, e o santuário de Israel se tornará um monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboão. Amós é acusado de traição. Então o sacerdote de Betel, Amazias, mandou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel:
Eis que Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não saberá combater as suas palavras, se deixará influenciar por ele. Amós ainda pregando nesses termos: Jeroboão tombará o fio da espada, e com toda certeza Israel será levado cativo para fora de sua terra. Mais tarde, Amazias expulsou Amós, dizendo: Vai embora, vidente, retira-te depressa e vai profetizar em Judá. Vai ganhar teu pão por lá, com tuas palavras. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário onde nosso rei adora e o principal templo do reino. Diante disso, eis que Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas. Sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros, figos silvestres. Entretanto, Yahvé me chamou e me tirou do serviço junto ao rebanho e me ordenou: Vai agora e profetiza a Israel, o meu povo. Sendo assim, eis que tu ouvirás a palavra de Yahvé, o Senhor, nesse momento. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Mas eis que Yahvé te sentencia, dizendo: Tua esposa se prostituirá na cidade, e teus filhos e filhas morrerão pela espada, e tua terra será loteada, e tu morrerás numa terra Tame, que quer dizer pagã, e Israel certamente será levado cativo para um exílio distante. Amós, capítulo 8. A visão profética do cesto de fruto. Eis que Yahvé, o Senhor Deus, me mostrou um cesto de frutas de verão e me indagou: Amós, o que vês? Ao que eu lhe respondi: Um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me revelou: Pois bem, eis que chegou o fim do meu povo Israel. Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Mas naquele dia os cânticos do templo se tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. Ouvi isto com atenção. Oh, vós que esmagais os necessitados de destruir os pobres da terra, murmurando: Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E a que horas terminará o período do sabá, o sábado, para que possamos comercializar o trigo, diminuindo o efá, a medida, e aumentando o ciclo, o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas, e assim podendo comprar o pobre mediante a prata, para que se torne servo, e o necessitado por um par de sandálias, vendendo-os até palha de trigo? Yahvé jurou contra a arrogância de Jacó: Jamais esquecerei de nenhum dos atos que eles praticaram. Porventura não estremecerá toda a terra por causa disso? Não planteará todo aquele que nela habita? Certamente toda esta terra se erguerá como o Nilo, será agitada e logo em seguida afundará como o próprio ribeiro do Nilo. Esse naquele grande dia, assegura Yahvé, o soberano: Farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerá toda a terra. Transformarei as suas festas sagradas em velório e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrios e pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei naquele dia um dia de dor e luto por um filho único, e o final desse dia como uma tarde de profunda amargura. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, em que mandarei a fome sobre toda esta terra, não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Yahvé, mas não será possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Aqueles que juram por acima e outros deuses pagãos, vergonha e pecado de Samaria, e os que proferem: Juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou ainda: Juro pelo poder de Berseba, todos tombarão ao fio da espada para nunca mais se levantar. Amós, capítulo 9. Os juízos de Deus são inexoráveis. Eis que contemplei Adonai, meu Deus, junto ao altar, e ele me ordenou: Bate no topo das colunas para que tremam os umbrais.
e despedaça-os sobre a cabeça de todos os presentes. Quanto às pessoas que sobrarem, eu as matarei ao fio da espada. Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará, mesmo que escavem até o Sheol. As profundezas, dali a minha mão os alcançará e os tirará, ainda que subam aos céus, de lá os farei descer. Se tentarem se esconder no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Se buscarem as profundezas do mar para se ocultarem dos meus olhos, darei ordem à grande serpente e ela os morderá. Ainda que sejam levados ao cativeiro por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os extermine. Eis que me colocarei em vigilância permanente para lhes fazer o mal e não o bem. Pois Adonai, o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos seus habitantes planteiam. Adonai ergue toda a terra como o Nilo, e depois diminui suas águas como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmeras no céu e firma a sua abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha como deseja sobre toda a superfície da terra. E Yahvé é o seu nome. Ó israelitas, não sois vós para comigo como os etíopes? Porventura, não livrei Israel da terra do Egito e os filisteus de Caftor, que é Creta, e os sírios de Quir? Ora, os olhos de Deus, Adonai, estão contra este reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, assegura Yahvé. Porquanto darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, do mesmo modo que se sacode o grão na peneira, contudo, nenhum só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados por meio da espada do juízo, os quais alegam: a desgraça jamais nos atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. A total restauração do povo de Israel. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome. Garante Yahvé que cumprirá todas essas promessas. Os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas ao que lança semente, e os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Então trarei de volta Israel, meu povo expatriado, terá nova sorte, eles haverão de reconstruir as cidades a partir de suas ruínas, e nelas habitarão em paz. Plantarão vinhas e beberão o seu bom vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto, e assim haverei de plantá-los no seu território para nunca mais serem desraigados da terra que lhes outorguei, assegura Yahvé, o seu Elohim, o seu Deus.